Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira bem calorenta, né? Bem calorenta. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando o capítulo 11 da parte segunda dos Três Reinos. Nós estamos estudando a notinha da questão 613. Hoje nós vamos começar no quinto parágrafo da nota da questão 613. Mas antes de nós começarmos aqui, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai amado, a Jesus, não é? Para pedir ao Pai que nos proteja, que nos ampare, que nos fortaleça, para que nós possamos, Senhor, acalmar nossos corações, para que nós possamos nos fortalecer, porque estamos iniciando os nossos estudos da semana. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos oriente, equilibre as nossas energias. E também pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos, aqueles espíritos mais sofredores, que eles possam receber a tua bênção, o teu amor, o teu conselho. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto do seu coração, Pai, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, né? Vamos aí começar o nosso estudo. Eu vou ler novamente a questão 613, que é a pergunta e a resposta de Kardec. Depois a gente já vai para o quinto parágrafo da nota de Kardec, tá? Então, a questão 613. Kardec pergunta: embora de toda errônea, a ideia ligada à mente em psicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? E os espíritos respondem: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Então, agora a gente vai ler o quinto parágrafo da nota de Allan Kardec. Vamos começar aqui no quinto parágrafo. Diz assim: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante, mediante progressão. Então, as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, mediante progressão. Assim, o espírito da ostra, é bom a gente, né, prestar atenção nisso para ir tirando aquelas ideias equivocadas. Aí ele diz assim o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede ou do quadrúmano. Cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Então, por exemplo, você tem o princípio, o cachorro. Então a gente pensa assim, tem gente que pensa assim, o cachorro ele agora é cachorro, mas na próxima reencarnação ele vai vir um elefante. Não, não é assim.
Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário. Então, aquela espécie, cachorro, quando esse princípio inteligente tem que reencarnar, ele vai lá ele aure na fonte universal a quantidade de energia que ele precisa para aquele tipo de raça. Né? E são individualidades. Então, nós temos vários tipos de espécies de animais. Não é assim, a minhoca na próxima vai ser o outro rastejante. Não, não tem essa evolução como do homem. O homem primitivo vai evoluindo. O homem, por exemplo, ele evolui sempre dentro da mesma raça dele. Sempre dentro da mesma raça dele. Não vai ter um momento que vai surgir uma outra raça que o homem vai. Chegou ao nível X da parte humana, agora ele vai para outro tipo de raça. Não. Ele evolui sempre dentro da raça dele. O cachorro, aquele princípio inteligente, dentro da espécie canina. O felino, dentro da espécie felina. E dentre os felinos há vários tipos, né? Como entre os canídeos também tem vários. Nós temos o cachorro, nós temos o lobo. Né? Então, é dentro daquela. As aves, dentro daquela espécie de ave. Oi? Entendeu? Então, nós temos dentro daquela espécie de ave. Então, quando precisa formar aquela espécie, vai ao princípio, como ele diz aqui, cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, tá? De cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde tirou. Então, esses princípios inteligentes, eles vão evoluir dentro de cada raça. Então, naquela raça, sempre ele vai evoluir. Tá? Aí ele diz aqui, os dos mundos mais. Agora vamos falar dos animais dos mundos mais adiantados. Até no livro dos Espíritos já se fala sobre isso. Né? Os animais dos mundos mais adiantados não são como os animais aqui da Terra. Alguns deles até ajudam o homem, né? Lembra que eles falam sobre isso? Eles ajudam o homem. Então, os animais dos mundos, tem que botar o fiozinho, os animais dos mundos adiantados, eles não são iguais os dos mundos, os animais aqui da Terra. Tem isso aqui. Os dos mundos mais adiantados, que o nosso, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos. Então, os animais dos outros planetas, eles são diferentes dos animais daqui. E eles são, né, nós estamos no quinto parágrafo da nota de Kardec, página 415. Então, ele diz aqui, o dos mundos mais adiantados, que o nosso, constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos, né? E ao grau de adiantamento dos homens. Então, esses animais, tá? Eles estão ali, eles são raças diferentes daqui da Terra, apropriadas daqueles mundos e ao grau de adiantamento dos homens daquele planeta. Então, eles estão ali, né? Estão colocados e são raças apropriadas às necessidades. Por exemplo, aqui na Terra, vamos ver um ser bem simples, a minhoca. A minhoca.
Ela tem uma necessidade aqui para nós? Tem. Porque debaixo da terra ela cava túneis que levam o quê? O oxigênio às raízes das plantas. Porque essas plantas, né, principalmente as árvores, elas vão crescer, vão realizar fotossíntese, e o vegetal é o único ser vivo que produz seu próprio alimento, porque o animal não produz, nem o homem produz, dentro dele o próprio alimento, os vegetais sim. E olha como Deus é. Ao realizar a fotossíntese e produzir o seu próprio alimento, ela renova o ar que nós respiramos. Então, a minhoca, ela está ali, ela é colocada ali para, como ele diz aqui, ela é apropriada à necessidade do nosso mundo. Como sim? Porque se ela não cavar o túnel, nesse túnelzinho, esses túnelzinhos debaixo da terra, o oxigênio passar para as plantas morrem. E nós morremos junto, porque nós precisamos da floresta. Olha a função da floresta amazônica na questão da produção das chuvas, não é? As chuvas do Rio, na região sul, necessitam das árvores lá da floresta amazônica. Lembra quando o pessoal falava das queimadas prejudicando as chuvas? A questão das chuvas? Mas aquela árvore, aquela floresta está de pé e tem um monte de minhoquinha, tá? Cavando túneis no subsolo. Então, a minhoca, ela é apropriada às necessidades do planeta Terra. As abelhas, que promovem a polinização lá, os besouros são adequados às necessidades do nosso mundo. Os insetos, as abelhas, o que vai acontecer? Então, esses animais que parecem para a gente sem, né? São necessários à necessidade do nosso mundo. Talvez lá nesse outro mundo as abelhas não tivessem necessidade, as minhocas não tivessem necessidade. Entendeu? Porque é um outro mundo. Os animais de lá estão adequados às necessidades daquele mundo. Os animais de lá, talvez aqui, não tivessem uma função. As abelhas, elas têm nos pezinhos uma camuça, um pelo, justamente para ali ficar agarrada à fotossíntese de uma planta que ela leva para outra para poder. Ela leva o pólen Pólen. Às vezes, outro dia mesmo, a gente estava olhando lá eu estava vendo lá em casa, eu morava em outra casa, tinha a varanda, e dizia assim, gente, eu plantei aqui uma planta. Era uma planta que dava flor bonita, e no mesmo vaso estava nascendo outra. Por quê? Porque às vezes o besouro, a abelha, o passarinho deixou cair ali a sementinha e nasceu. Então, muitas dessas florestas aí, elas são frutos de quê? Dos animais. Porque quando, por exemplo, as aves defecam, elas deixam cair as sementes no chão. E daí, os animais que comem frutinhas, macaquinhas, essas coisas comem frutinhas, e deixam cair o quê? As sementes. E dali a floresta cresce. Então, esses animais que estão aqui são necessários para as necessidades do nosso mundo. Aquele besouro, eu vi há pouco tempo, né? Aquele besouro que rola as fezes do elefante. Ele cata e leva, ele come as fezes do elefante. E ao comer as fezes, ele separa as sementes das coisas que o elefante comeu, né? Aí as sementes vão brotando lá na savana e vão Exatamente. nascendo. Então, você viu certinho, né? Aí ele diz aqui, é, os animais dos mundos mais adiantados, que o nosso constitui igualmente raças distintas dos nossos animais, apropriadas às necessidades desses mundos. Como os animais que estão aqui são apropriados às necessidades
do nosso mundo e ao grau de adiantamento dos homens. Então, nossos animais são adequados ao grau de adiantamento de nós, homens. Os auxiliares, eles são, mas de modo nenhum procedem das da terra espiritualmente falando. Então, os animais de lá não procedem dos animais daqui. Então, quando os animais daqui morrem, esse princípio inteligente vai se juntar lá a uma massa de princípio inteligente para reencarnar aqui. Então, quando esses animais têm que vir, eles vão lá nesse manancial, pegam o princípio inteligente para reencarnar aqui. Então, cada mundo teria como esse depósito, entre aspas, né? Esse depósito, vamos dizer assim, de princípios inteligentes adequados àquele planeta. Que ele diz aqui, ó, é, um, aqui, ó. Cada ser aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário para aquele planeta onde ele vai reencarnar. Então, não tem essa coisa de os animais vão evoluindo. Que aí o pessoal ia dizer assim, a minhoca ela é menos importante que o cachorro. Então, ela é minhoca, vai evoluindo, vai virar peixe, vai virar cachorro. Quem disse que a minhoca é menos importante que o cachorro? Entendeu? Que aí o pessoal colocaria. Esse animal vai evoluir, é minhoca, evolui, vira cachorro, evolui, vira golfinho, evolui, vira. Não. Dentro da sua espécie, o animal tem a sua importância. Às vezes a gente diz assim, eu odeio cobra, tenho horror de cobra. A gente diz assim, meu Deus, a cobra é um erro da natureza. Né? É um erro da natureza, mas não, ela tem a sua importância. Ela tem a sua importância. Vários remédios para o coração são feitos com veneno de cobra. E outros remédios, além da própria vacina, né? Então, ela até a gente diz assim, não, Deus errou, Deus errou. Só teve um animal, que uma vez eu estava vendo uma palestra do Altivo Panfiro, lá que era presidente de Leon Denis, e perguntaram para ele assim, barata, que a barata resiste à radiação, né? A barata tem uma utilidade porque parece um... Né? Aí ele virou e disse assim, né? Ele virou, parece um monstro. Ele disse, quem disse que talvez a barata não seja o que sobrou de um monstro do passado? O nosso lagartinho, aquele lagartinho, como que chama o nome mesmo, né? Camaleão. Ele não é? Se você, o camaleão, você não lembra Dinossauro. um dinossauro? Dinossauro. Que foi com os milhões de anos mudando a aparência. Assim, uma baleia foi um dinossauro. Né? A baleia foi um dinossauro. É um mamífero que vive na água, a baleia. Um mamífero. A nadadeira da baleia é uma pata, um cinco de uma, mas que sofreu uma mutação pela necessidade de alimentação, que era grande demais. A terra já não conseguia alimentar tantos monstros, ela caiu no mar. E com os milhões e milhões de anos, foi se adaptando ao oceano. Tanto é que ela não pode ficar o tempo todo debaixo d'água. Ela, de vez em quando, tem que subir para respirar. Né? A gente vê a baleia, ó, ela mergulha, mas daqui a pouco ó, ela sobe para respirar. É um mamífero. Né? E o pessoal diz, mamífero. Ué, mas e o tubarão? Não, o tubarão não é mamífero, mas a baleia é. Como o golfinho também, né? O golfinho também. São mamíferos. Então a gente vê que foi. Então ele fala, será que a baleia não é o que sobrou de um desses, a barata, né? Um desses monstros do passado? Tubarão é uma barata aquática. Né? As aves, É. as aves eram répteis.
Você olha para os pés das aves. São feios, não são? São feios. A Vitoralina, mas vai para os pés deles. As aves são originárias dos répteis. Aí a gente vê o réptil se arrastando e as aves. Então, alguns animais foram passando por mutações ao longo, né? Estou lembrando aqui é o pavão. É lindo o pavão, mas olha o pezinho O dele. pé dele, Né? Então, ele diz aqui, é, mas, de modo nenhum, esses animais dos mundos mais evoluídos procedem Deus da Terra, espiritualmente falando. Entretanto, não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, o homem, forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua alma, ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e o alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o ser principal, que é a nossa alma, né? Porque preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Ontem nós estávamos vendo um programa, né? Aí mostrou até um cientista brasileiro que ele esteve na África, né? E ele foi dada a oportunidade a ele de visitar um museu, aonde que isso é muito difícil permitir, porque são muito poucos os fósseis, né? E ele esteve em mãos, ele falou, ele foi emocionado, porque levaram ele para o laboratório e lá ele pôde pegar na mão dele o crânio de um hominídeo de 6 milhões de anos. Ele, né, ele ficou emocionado e chorou. E disse, né? Aí tem até o nome, né? O nome estranho, é um hominídeo, mais 6 milhões de anos. A cabeça desse tamanhozinho, né, Beto? E ele disse que ele pegou na mão e ele disse: Meu Deus do céu, estou segurando na mão a cabeça de um homem de 6 milhões de anos, que ainda não tinha raciocínio, não tinha livre-arbítrio, aquele bem primitivo que nós falamos, né? Aquele que era guiado, mas já era um homem. E eles desenham mais ou menos como seria a aparência dele. Se você olhar, você pensa que é um macaco. Aparência física. Mas ele segurou na mão assim, né? Ele disse: Gente, eu estou segurando na minha mão. Ele falou: segura na minha mão o crânio de um homem de 6 milhões de anos. E aí ele começou a chorar, né? E disse: É uma sensação extraordinária, né? Como ele também pegou fósseis de animais, de macacos, aqui do Brasil, de 3 milhões de anos. Desse tamanhozinho a cabeça, pequenininha assim. Ele disse assim, isso aqui é o fóssil de um macaco. E aí ele mostrou pintura rupestre lá em Minas. Ele disse assim, e eu estou vendo aqui nessa caverna em Minas um desenho para mostrar já, porque antes tinha mostrado um macaco. Claro, desses da nossa floresta, em cima da árvore, com o rabo muito comprido, enrolado no galho de uma árvore, né? Que esses macacos comprido e o rabinho dele enrolado no galho de uma árvore. E ele falou assim: agora vocês vão ver a pintura de um macaco, uma pintura rupestre, que deve ter uns 2 milhões de anos, essa pintura, feita por um homem desse tempo. E aí, agora vocês vão ver esse macaco. Exatamente um pintado na parede, um macaco como atual. Um macaquinho com aquele rabo comprido, enroladinho. Então, ele mostrando que esse macaquinho de 2 milhões de anos é igual ao macaquinho de hoje. O homem lá de 2 milhões de anos pintou o macaco na floresta, naquilo. E ele fez Não é mais o mesmo, né? Mas o o macaco. macaquinho é mesmo, mas mostrando que era homem mesmo, porque ele retratou um macaco com aquele rabo comprido e enrolado na árvore. E ele deixou o macaquinho hoje, igualzinho. Aquele macaquinho é o mesmo. É o mesmo macaquinho. Entendeu? E depois ele mostrou a cabeça, o crânio, né, o fóssil do crânio do macaquinho de 2 milhões de anos. Né? E encontraram aqui no Brasil também a cabeça, a maior cabeça de um macaco. Foi aqui do Brasil, a maior cabeça de um macaco foi encontrada aqui no Brasil dentro de uma caverna. Ela é desse tamanho. A maior cabeça de macaco, porque o Brasil é um país que tem o maior número, né, de macacos, o maior número de espécies de macacos. Né? Eu não sabia disso. País
que tem o maior número Variedade. de variedades de espécies de macacos. E a maior cabeça de macaco foi encontrada aqui no Brasil. E detalhe, aonde foi encontrado? Como é? Foi encontrado na Caatinga, né? Na Caatinga. Só que esse macaco só vivia em florestas em grandes florestas úmidas. Então, o que eles mostraram? Que a Caatinga, há 2, 3 milhões de anos atrás, florestas com altas árvores e florestas úmidas. Porque esse macaco só vivia dessas florestas. E é lá que foram encontradas os fósseis. Só que hoje é Caatinga, e todo mundo sabe que Caatinga é, hoje, Vegetação rasteira. né? Mas para encontrar o fóssil lá, é porque a Caatinga era grande floresta, floresta muito úmida. Entendeu? Então, coisas assim maravilhosas que a gente vai vendo a evolução, as transformações que vão passando no nosso planeta, né? Então, ele diz aqui, o homem possui como propriedade sua alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e o alcance intelectual de que carecem os animais, e que é nele o homem, o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual é a origem do espírito? A grande pergunta. De o seu ponto inicial, forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que foram inútil querer devassar. Então, as teorias são muitas. Umas dizem, olha só, porque é uma teoria, que o espírito se forma a partir do princípio inteligente individualizado. Kardec, diz que essa teoria é mais coerente, que o espírito seria originário desse princípio inteligente que já evoluiu ao seu máximo e se individualiza. Mas isso é uma teoria. Ninguém sabe da realidade. Por isso que ele diz aqui, tudo isso são mistérios. Vai que, de repente, o espírito não seja originário do princípio inteligente individualizado. São teorias, porque ninguém sabe. Isso sim é um mistério divino. Tá? Quem é que vai saber? Ninguém sabe. Então, tudo são mistérios que foram inúteis querer devassar. E sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o seu adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorridas desse princípio. Então, o que importa para a gente é isso. Porque a origem, como foi feito, ninguém sabe. Tem teorias, né? Mas a verdade ali bateu martelo, isso é coisa de Deus. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Porque nada disso, como é que foi feito, de onde veio, né, como é que surgiu, nada disso importa para o nosso progresso. Isso é uma coisa que, se você ficar pesquisando, não vai chegar a uma conclusão. Aí eu trouxe aqui para a gente encerrar esse tema, né? Um texto de Leon Denis, que filosoficamente falando, né, é uma maravilha, do livro Problema do Ser e do Destino. E aí ele diz assim, Leon Denis, eu esqueci de botar o capítulo, mas depois eu trago o capítulo para vocês. Ele diz assim, emergir degrau por degrau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços. Olha só, porque é a nossa missão, emergir, emergir é vir à tona, né? Degrau por degrau do abismo da vida. E quando ele usa o termo, porque eu estou aprendendo a observar as palavras, e através do estudo do Evangelho, pegando as palavrinhas, a gente vai. Quando ele fala emergir, né? Porque submergir, o que é? Mergulhar, né? Lembra? O submarino vai submergir.
e energia aparecer. Quando ele fala emergir, aí você pensa aí, peraí. Ele está dizendo que a gente vai emergir. Ah, a vida começou na água. Lembra? O André Luiz, Evolução dos Mundos? A vida começou na água. Então, a gente vai. Esse ser está o quê? Emergindo, vindo da água, porque o mundo não está lá, não está lá no André Luiz que tudo era água. Lembra? E o protoplasma, lembra que é Evolução dos Mundos? E a vida veio da água. Por isso, emergir. Então, emergiu. Agora, degrau por degrau, do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior. E isto tudo por seus próprios méritos e esforços. Então, isso é um trabalho nosso. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Né? Está lá, ó. Vamos lá, vamos ver novamente isso aqui. 115 do Livro dos Espíritos. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Missão essa que você vai desempenhar com o seu próprio esforço, né? Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, esse mérito é nosso, tá? Isto por seus próprios méritos e esforços. Conquistar seu futuro, hora após hora. Por isso está no Livro dos Espíritos, progressivamente. Desligar-se um pouco mais a cada dia da ganga das paixões. E o quê? Evoluindo, deixando o homem velho para trás. Ganga das paixões, orgulho, vaidade e egoísmo. Libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, porque tem o esforço aí, não é? Esforço não, não combina com preguiça. Tudo vem da água. Até hoje, né? E aí ele diz aqui, do desânimo, reabilitar-se pouco a pouco e corrigindo seus erros, de suas fraquezas, de sua ignorância, auxiliando seus semelhantes a se reabilitarem. Essa caminhada eu não posso fazer sozinha, eu não posso esquecer dos outros. Quem sabe um pouquinho mais, ajuda quem sabe um pouquinho menos. Por sua vez, encaminhando todo o ambiente humano para o estado mais elevado. Tudo evolui. Nós e o ambiente que nós vivemos. Vai evoluindo, né? Aí está a função designada a cada alma. Por isso que Deus falou, para aproximarmos-nos dele. E para cumpri-la, essa missão, ela tem toda a série de existências inumeráveis que lhe são concedidas na escala magnífica dos mundos. Então você vai, ó, lembra? A casa do meu pai tem muitas moradas. Você tem todos os mundos do universo para passar. Uma escala ascendente, né? Uma escala sempre ascendente. Aí, olha aqui, tudo que vem na matéria é instável. Tudo passa, tudo foge. As montanhas perdem altitude, pouco a pouco, pela ação dos elementos. Olha a erosão. As maiores cidades viram ruínas. Olha os grandes impérios do passado. Os astros se acendem, resplandecem, depois se apagam e morrem. Quantas estrelas já desapareceram? O nosso Sol também vai desaparecer um dia, né? Só a alma imortal paira nas eternidades dos tempos. Só a alma imortal que não vai passar por essa
deterioração, né? Aí ele diz aqui: o círculo das coisas terrestres nos envolve e limita nossas percepções. Estou no planeta Terra, minha percepção é limitada. Mas quando o pensamento se desliga, olha o desdobramento, das formas transitórias e abraça a amplidão dos tempos, vê o passado e o futuro se unirem, vibrarem, viverem no presente. O canto de glória, o hino da vida infinita, ganha os espaços. Sobe do fundo das ruínas e das tumbas, sobre os escombros das civilizações mortas, brotam florações novas, porque o espírito imortal, ele vence as ruínas, né? As ruínas de Roma, do Egito, da Babilônia. O espírito imortal está aqui hoje. Ele sobreviveu às ruínas. E que sobreviver às ruínas dessa sociedade de hoje. A união se faz entre as duas humanidades, visível e invisível, encarnado e desencarnado, entre os que povoam a Terra e os que percorrem o espaço. Claro que a união se faz. Olha o Leon Denis, que já está no plano espiritual, trazendo para a gente suas palavras. Olha os espíritos que estão no plano espiritual, nos trazendo as informações para que a gente possa um dia chegar lá, junto a eles, né? Então, entre os que povoam a terra e os que percorrem os espaços, suas vozes se chamam, as vozes dos encarnados e desencarnados se chamam, se respondem, e esses ruídos, esses murmúrios, ainda vagos e confusos para muitos, tornam-se para nós a mensagem, a palavra vibrante que afirma a comunhão de amor universal. Então, que texto maravilhoso do Leon Denis. Que texto. Eu só vou voltar aqui um pouquinho para ver se eu consigo pegar o capítulo desse item, né, que eu achei assim maravilhoso, né? É um item maravilhoso. Quem quiser depois, deixa eu só ver se dá para a gente ver aqui, voltando um pouquinho. Não, acho que vai ficar. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Não, não vai dar para a gente ver que os capítulos são muito grandes, mas em casa eu vou trazer para vocês o capítulo que ele faz um resumo de tudo isso, dessa nota de Kardec. E quando ele fala assim, dá para a gente, né, uma alegria, né, de saber que nós sobreviveremos a tudo isso. A tudo isso nós sobreviveremos. Sobreviveremos como sobrevivemos a todas as sociedades que existiram. Todas que ficaram para trás em ruínas, desde que a primeira civilização, desde que a primeira sociedade se formou, nós sobrevivemos a elas. E não importa quantas outras sociedades futuras se formarem depois da nossa, nós sobreviveremos a ela. A última sociedade desse planeta, antes dele se apagar, porque ele também vai se apagar um dia, nós sobreviveremos a ela. Né? Porque o espírito é imortal, ele não desaparece nunca. Bem, gente, nós encerramos a segunda parte do Livro dos Espíritos. Encerramos. Agora vamos entrar na terceira parte, que é a parte que fala das leis morais, né? A parte que fala das leis morais. Primeira parte já foi, segunda parte já foi, agora nós vamos para a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é, né, a última parte desse livro, né? Ah, não, desculpe, é a penúltima, porque ainda tem a parte quarta. Essa é a terceira parte. Capítulo 1, da lei divina ou natural. Caracteres da lei natural. 614. Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus, tá? Porque aí a gente vai parar para pensar. Então, tem duas leis? Sim. Tem a lei dos homens, que é transitória, e às vezes efêmera, né? Que é transitória, que precisa ser reciclada de tempos em tempos, à medida que o homem vai evoluindo. Existe a lei de Deus, que é a lei natural. Está na questão 614.
14. Então, ele diz aqui: a lei natural é a lei de Deus. É a única, prestem bem atenção nisso, gente, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a única lei que pode levar o homem à verdadeira felicidade é a lei de Deus. E é uma lei eterna, que o homem, esse tolo homem, não precisa colocar nenhuma vírgula. Ele quer bem que ele quer, né? Botar um asterisco, uma vírgula, alguma coisa, mas não precisa. E por ser essa lei de Deus eterna, e ela nos proporcionar a felicidade verdadeira, então a felicidade é uma coisa eterna. A felicidade verdadeira é eterna. Tá? Então ele continua aqui. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica, por quê? Porque ela indica o que o homem deve fazer ou deixar de fazer. Tá? E ele só é infeliz. O que é a palavra? O que é essa partícula aí que significa? Não. Não. Infeliz é o homem que não é feliz. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando o homem não segue a lei de Deus, e essa lei de Deus é a lei que diz para você: você deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Tá? Você deve fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Quando você não obedece o que a lei diz, você é infeliz. Se você fizer sempre o que essa lei fala, você terá felicidade eterna. Então, a gente, às vezes a gente lê isso aqui, mas não analisa palavra por palavra do que está nessa 614. A gente não analisa. Ele deixa aqui, ó. Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer ser feliz? Segue essa lei. E ela indica o que você deve fazer ou deixar de fazer. E nós somos infelizes quando não fazemos o que essa lei manda fazer. É interessante, né, Rose? Que ele não fala, ela te obriga. Ele não, ela indica. Ela aqui, ó, Então você ela indica. Claro, muito bem lembrado, Denise. Vou até sublinhar essa palavra aqui. Indica. Indica, por quê? Porque respeita o teu livre-arbítrio. Então, vou até pegar a minha canetinha amarela e botar aqui, ó. Indica-lhe. Porque a pessoa diz assim, não, por que Deus não obriga? Porque ele nos deu o livre-arbítrio a partir de que nós alcançamos o nosso raciocínio. Então, nós não somos bonecos, nós não somos marionetes. Eu é que vou chegar um momento e vou dizer assim, o meu livre-arbítrio se arrebentou comigo. Vou voltar a fazer o que a lei indicou. Entendeu? Então, ele aqui, indica ali, vou botar dois, eu não tenho mais nem onde escrever. O outro aqui, ó. Tenho livre-arbítrio, tenho livre-arbítrio. Então, ele só pode me indicar. Ele não pode me obrigar. Eu é que vou tentar descobrir que preciso, né? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. A lei diz assim, ó, meu filho, é isso aqui, ó. Agora você escolhe. que é felicidade segue. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Simples. Aí, olha 615. Eterna lei de Deus. Eterna e imutável como o próprio Deus. Ela é eterna e não pode mudar. Não muda. É eterna e imutável como o próprio Deus. Aí, vamos dar uma olhadinha no item 13 do Livro dos Espíritos. Lá, quase no início. Item 13. Está na parte primeira, capítulo 1, de Deus.
13. Olha a pergunta que Kardec diz. Quando dizemos, deixa lá 615 marcadinha, tá, gente? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, tá? São atributos de Deus, características de Deus, as que nós conhecemos. Porque tem outras, tá, que a gente nem desconfia. Temos ideia completa desses atributos? Do vosso ponto de vista de espírito, de espírito terceira, ou melhor, imperfeito, né? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. No nosso conhecimento, que ainda é muito limitado, a gente pensa abranger tudo. Sabem, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. Se a gente pedisse a Deus, a Jesus, para falar dos atributos de Deus, ele diria coisas que nós nunca ouvimos, porque ele já tem uma ideia muito maior disso, né? Aí diz aqui, a razão com efeito vos diz que Deus deve possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse finita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber, né? Então, haveriam outros atributos para Deus, pensa Kardec. Mas sem esses atributos, Deus não seria Deus, né? Então, tem inúmeros outros atributos que nós não conseguimos conhecer nem saber ainda, por causa da nossa limitada inteligência e do nosso limitado conhecimento. Vamos voltar para 615. Então, quando ele diz aqui, é eterna a lei de Deus, eterna e imutável, como o próprio Deus. Aí, né, a gente vai para 621. A gente vai e volta. Vamos lá para 621, vamos aí na frente. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, aí a gente diz assim, mas peraí, nós estudamos na aula passada, quando ele diz assim, quando o homem foi criado, o homem é imortal, porque ele teve uma época que ele foi criado. Mas você pode dizer também que Deus é eterno, que o homem é eterno, porque a gente não sabe que Deus é eterno e ele sempre criou. Então vamos dizer também que o homem é eterno. Então, peraí, então a lei de Deus está eternamente na minha consciência. Então eu nunca estive sem ela. Eu sempre tive. Entendeu? Agora vamos dar uma olhadinha na 313. Voltem aí no livro dos Espíritos, questão 313. Está lá na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. 313. De O Livro dos Espíritos. Olha lá a pergunta de Kardec. 313. 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra. Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos próprios efêmeros da Terra. Então, tem uma felicidade eterna, que é aquela que você alcança quando você faz sempre o que a lei natural manda você fazer, indica para você fazer. Entendeu? Aí tem uma notinha aqui de Kardec. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava da infância. Quer dizer, o valor da felicidade está na mudança interior. Isso a gente vai estudar na aula que vem. Coisas fantásticas do Evangelho de Jesus, tá, gente? E na consciência tranquila. A consciência tranquila é fator para a felicidade eterna. Claro que é deitar a cabecinha no travesseiro. Aí vou dar um spoilerzinho, né? Lembra
quando Jesus estava navegando com os companheiros, é que eu não me lembro bem a passagem do Evangelho qual é, e aconteceu uma grande tempestade, e os companheiros ficaram, eles estavam, olha só, estavam acordados, vendo a tempestade, desesperados. Mas no Evangelho diz assim: Jesus estava deitado no barco com a cabeça sobre o travesseiro, depositada sobre o travesseiro no barco, que podia ser, de repente, um saco com alguma coisa. Então, olha aqui que ele diz aqui, né? Ai, meu Deus, onde foi que eu li? Eu estava lendo agora para a gente, 313, né? É que eu tirei da 313. Diz assim, ó. É, ele diz, exatamente como sucede ao homem que na idade madura nenhuma importância liga o tanto deliciável da infância. Aí fui eu que escrevi nessa, eu fiz uma notinha aqui em cima. O valor da felicidade está na mudança exterior e na consciência tranquila. Então, quando você deita na sua cama e repousa a sua cabeça no travesseiro com a consciência tranquila, você dorme sossegadamente. Jesus estava no barco, deitado no barco, com a cabeça repousada sobre, ele fala travesseiro, o evangelista, dormindo tranquilamente, porque ele tinha consciência tranquila. E os discípulos, como é que estavam no meio da tempestade? Desesperados, desesperados, porque eles não tinham a consciência tranquila. Eram espíritos ainda, né? Que tinham inveja um do outro, né? Que não compreendiam Jesus, que viviam ainda com aquelas briguinhas, e Jesus está dormindo em meio à tempestade. Essa tempestade a gente pensa com o quê? Os tumultos da nossa vida. Eles estavam lá desarvorados. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, isso. Ai, meu Deus. E Jesus lá dormindo. Tanto que ele acorda, quando o evangelista fala, até meio aborrecido, porque eles despertam ele do sono, né? Deixa eu ver, é muito interessante. Hoje eu estava vendo essa passagem, né? Deixa eu só botar aqui. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade, né? Eu vou pegar aqui Mateus, eu não sei se foi bem em Mateus ou se foi em Marcos, deixa eu pegar aqui, só para a gente ver como ele coloca. É, deixa eu ver, acho que foi Marcos que eu coloquei. Marcos 4, vamos abrir aqui, né? 35, vamos ver se é essa aqui. Ele diz aqui. Aqui, ó. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, acho que ele vai, meu Deus. Entendeu? À tarde daquele dia, disse-lhes, chama, por favor, aqui. A tempestade acalmada. À tarde daquele dia, disse-lhe, passemos para o outro lado. Jesus falou, né? Deixando o povo, levaram-no consigo na barca. Assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Iam várias embarcações. Nisso surgiu uma grande tormenta. Nisso surgiu uma grande tormenta. E lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Sem dormir, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse, aí ele virou para o discípulo e disse: Não sois medrosos? Ainda não tendes fé? Né? Por que vocês estão. Aí vamos trazer para os problemas. Por que vocês estão tão aperreados com esses problemas? Vocês não têm fé no Senhor, no vosso Pai, né?
Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então vamos botar aí, ó, Marcos 4, 35, 41. Né? Marcos 4, 35, 41. Então, olha essa questão, né? Marcos, vou botar até aqui. Marcos 4, 35, 41. Então, Jesus estava dormindo com a cabeça sobre o travesseiro, consciência tranquila. E os outros estavam desesperados, né? Então, a lei de Deus está na nossa consciência, desde que nós fomos criados. Está lá na nossa consciência, tudo direitinho. 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, em outra época, lhes proibiu? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis. Que a lei dos homens é transitória. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, olha só, as leis de Deus são perfeitas. Então, as leis humanas, elas caem em desuso com o tempo, né? De acordo com a evolução da sociedade, a lei humana cai em desuso. A lei divina, ela não, aí foi o indica-lhe, a lei divina não impede o livre-arbítrio do indivíduo, mas mostra as consequências do erro. Então, a lei divina diz assim, ó, esse é o caminho que você, isso é o que você deve fazer, isso é o que você deve deixar de fazer. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você não deixar de fazer isso aqui, haverá consequências. E a lei divina nos mostra isso. As consequências dos nossos equívocos. Agora, ela é eterna. Ela é eterna. Queira você ou não, ela não vai se modificar. Ela é eterna. Você pode até querer, eu não quero essa lei divina, eu não gosto dessa lei. Vou criar uma outra lei. Não é porque você criou outra lei que ela deixou de ser eterna. Ela continua lá. A que você criou e que contraria a lei divina, vai um dia cair em desuso. Mas a lei divina vai estar lá ainda. Né? Lei divina, quinto mandamento, não matarás. Aí algumas sociedades criaram a pena de morte, contrariando a lei divina. Deus, é problema seu. Você tem livre-arbítrio. Mas vai ter um momento que você vai perceber, essa lei que eu criei de nova está trazendo problemas. Ela é contrária à lei divina. Eu vou voltar à lei divina. Agora, houve consequências. E você vai ter que arcar com as consequências de ter seguido essa lei. Entendeu? Vamos para 617 para a gente encerrar. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas. Todas as leis naturais são lei divina. A lei da gravidade é uma lei divina. É uma lei natural. Entendeu? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica. Então, está aqui, ó. Estuda e pratica as da alma. Então, olha a pergunta, cadê? Fez duas perguntas. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, elas dizem respeito a quê? Concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, ele vai dizer aqui: todas as leis da natureza são leis divinas. As leis físicas, como a lei da gravidade, é uma lei divina.
as leis físicas. Tem as leis físicas, tem as leis morais. Mas as leis físicas, nós só conhecemos algumas, né? São leis naturais, são leis divinas. Deus é o autor de tudo. O sábio só estuda, muitas vezes, as leis físicas, as leis da matéria. Aí a pessoa diz assim, e a lei que leva um homem a curar outro homem? Jesus curou outro homem. Que lei é essa? Leis físicas. Porque quando ele está curando o quê? Ele está curando o quê? Matéria. Matéria. São leis físicas. Que a gente vai ter um estudo do livro, né? Escura de Jesus. Mas são leis divinas. Os sábios estudam as leis da matéria. Algumas, né? Agora, o homem de bem, o homem espiritualizado, o homem que estuda os ensinos de Jesus, e estuda, que também não adianta só estudar, estuda e pratica, coloca em ação as leis da alma, que são as leis morais. Percebeu? Tudo é lei de Deus, leis físicas e leis morais. Agora, o homem de ciência, ele muitas vezes não despertou para as leis morais. Ele despertou para as leis morais. Então, ele estuda as leis físicas, mas só algumas. Materialização de espíritos. Que lei é essa? Lei física. Lei física, materialização de espíritos. É lei física. Não está fazendo manipulação de fluido? O que é fluido? Matéria. Matéria. Só que o sábio não estuda isso ainda, né? Ele só estuda aquilo que ele pode Ele vai pegar. compreender melhor a lei física quando ele começar a compreender Agora, melhor o a homem de importância. bem estuda e pratica as leis da alma, as leis morais, né? Então, muito interessante quando a gente começa a estudar, observando isso aí, né? Então, gente, hoje, 24, nós vamos para 617A. 24/2/25. 617A, tá? Pode chegar no final do mês. É isso aí, né? É isso aí. Piscou, já falou. Então, vamos aqui, né? Encerrando o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que eu acho que foi bastante, né, rico para todos nós. E eu vou pedir para a nossa irmã, Verinha, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Liga aí seu microfone. Verinha, tu conseguiu. Verinha, faz a nossa prece. Liga aí seu microfone. Oi, Faz a nossa prece de encerramento do estudo do Livro dos Espíritos. então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelos estudos da tarde, pelos esclarecimentos, por podermos compreender um pouco mais das parábolas de Jesus, de tudo que Jesus nos disse, e entendendo agora o verdadeiro significado, como esse do barco, da tempestade. Nem sempre é uma tempestade física, mas pode ser as nossas tempestades interiores, né? Então, obrigada, Jesus, por mais essa tarde. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, como disse a Verinha, né, como a gente pode aproveitar as parábolas para trazer, né, ter uma outra Porque visão. a gente fica presa só na letra, né? Exatamente. Ah, tempestade, ah, que Jesus estava deitado no travesseiro, ai, que Jesus estava assim, né? Essa sua colocação me deu uma outra visão dessa, dessa história aí de Jesus acalmando as tempestades, Acalmando as né? tempestades, né? Pode ter sido assim, né? Lembra quando ele disse que vocês podem fazer tudo o que eu faço e até muito mais? É, Ele mostra que nós, podemos acalmar as nossas próprias tempestades. Porque ele diz, exatamente. você pode fazer tudo o que eu faço. Precisa me chamar para acalmar a sua tempestade? É, Acalme você mesmo, você tem condição disso.
Você tem condições de acalmar Falando em sua própria parábola, tempestade. né? Na medida que a gente vai Exato. amadurecendo, que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai Compreendendo entendendo isso. o que realmente ele quis dizer com isso, né? Se nosso barco está balançando muito, nós podemos acalmar. Nós podemos acalmar nossas próprias tempestades. Por isso que ele falou, né? Homens medrosos, cobra pequena, tenha mais fé e você Até um acalmará a tempo sua própria atrás eu já tempestade. imaginava mesmo ele em pé no barco e o mar Exatamente, ficando, né? exatamente, né? Isso Basta aí. ter fé. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, você acalmaria todas as tempestades, não é? Deslocaria as montanhas de um lugar para outro. Que montanhas são essas? Então, muito interessante, né? Quando a gente vai começando a compreender as palavras de Jesus. Então, vamos encerrando aqui. 5h20 a gente está de volta para o estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Vô de Amaral Pereira.